Gênesis, capítulo 13 agora. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia aberta no texto que nós estaremos estudando agora. Existe uma famosa highway, uma estrada nos Estados Unidos, no Canadá, muito conhecida, porque ela é feita no meio das montanhas. Ela é uma estrada de visões cênicas maravilhosas, mas ela tem logo no início, quando você começa a entrar nas montanhas, ela tem uma placa dizendo assim: tome muito cuidado na estrada que você vai tomar agora, porque dentro de muitos quilômetros você não vai ter retorno agora. Se você entrar nesse caminho, você não tem como retornar. Eu acho que essa é uma boa forma de a gente começar a pensar sobre decisão. Esse texto aqui que nós lemos é um texto que nos fala sobre tomada de decisões, e como as decisões são importantes para a vida da gente. E todos nós temos que tomar decisões diárias. Você tomou hoje algumas decisões. Para alguns aqui foi muito fácil saber que roupa ia usar, né? Você foi lá, pegou no seu guarda-roupa, está tudo certo. Mas é provável que algumas mulheres aqui tenham sofrido muito para saber que tipo de roupa vai usar. Eu pegava, colocava não dava certo, não gostava. E às vezes não é porque dá certo, não. Não tem nada a ver com se a roupa está combinando ou não. Tem a ver com o humor da mulher, com o humor do momento em que está vivendo. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas vocês tomam decisões diárias, todos nós tomamos decisão. Decisões que não implicam nada na vida da gente. Onde é que eu vou comer, o que eu vou comer, o que eu vou fazer hoje, que caminho eu vou seguir, que comida eu vou preparar. Essas coisas todas são decisões circunstanciais. Mas há decisões na nossa vida que são decisões que têm pesos muito fortes. E a gente precisa estar muito atento a essas decisões que a gente precisa tomar. Por quê? Porque toda decisão, antes de mais nada, ela é traumática. Parece que não, mas já pararam para pensar que talvez a palavra decisão ela pudesse ser cortada ao meio. cisão. Toda decisão é uma cisão. Tem que fazer rupturas. Tem que deixar alguma coisa para trás e optar agora por alguma outra coisa. E decisões, às vezes, são coisas tão duras que nós dizemos assim: eu não vou decidir, não. Não vou decidir. Sem entender que quando eu digo eu não vou decidir, eu já decidi. Neste caso, a minha decisão é a decisão da não decisão. Eu decidi não decidir. Também é uma decisão. E muitas pessoas têm dificuldade imensa. Eu não sei se você é como eu. Quando tem que tomar decisões, para mim decisões são coisas muito pesadas, muito difíceis. Esse negócio de rupturas não é muito fácil para mim. Esse texto aqui nos fala de Ló e Abraão, amigos, parentes, chegados, gente querida, que agora tem que tomar uma decisão. Para onde vai? O que vocês vão fazer? Como é que vão? Eles precisavam se separar. Rebanho grande, os pastores começaram a brigar entre si, a terra ficou pequena, e era a hora de tomar decisão. Toda decisão, ela tem um quê de trauma, né? Mesmo quando você tem que tomar uma decisão por uma boa causa, porque ela implica numa ruptura.
Você vai ter que romper com algo e ir adiante. Segunda coisa que a gente precisa entender é que decisão é algo necessário. Nós precisamos decidir. Nós não podemos ficar protelando e adiando, porque decisão é direcionar a vida para algum ponto onde você quer chegar. Quando você decide, você está dizendo exatamente, eu quero planejar, eu quero sonhar, eu quero ir nessa direção. Eu já vi muitas respostas preguiçosas em relação a essa questão de decisão. Ah, vou deixar na mão do Senhor. Mas Deus já colocou a bola para você decidir. É você que tem que bater o pênalti. Não tem jeito, né? Então, às vezes, a gente preguiçosamente diz, eu vou deixar na mão do Senhor, mas na verdade, a gente não está querendo deixar na mão do Senhor. A gente está com preguiça existencial, mental, de pensar, de avaliar, e a gente está com medo das decisões que a gente vai tomar. A gente precisa tomar decisões, é óbvio que a gente precisa submeter essas decisões a Deus, precisamos orar, pedir orientação de Deus, mas a decisão, muitas vezes, é uma necessidade, nós precisamos tomar decisão, nós precisamos saber para onde nós vamos, que rumo vamos tomar. E muitas vezes, quando a gente está aconselhando pessoas, a gente percebe que o problema delas não é nem que elas não saibam o que fazer. É porque elas sabem do custo que isso implica e elas não querem tomar essa decisão. Outra coisa que é muito importante a gente pensar é que nossas decisões afetam outras pessoas. A sua decisão nunca é uma decisão isolada. Uma propriedade que você vende agora pode ter efeito profundo na herança dos seus netos. Né? Você pode nem estar pensando nisso aí, mas é verdade. O que você faz hoje pode abençoar lá nas futuras gerações. Uma cidade que você muda, uma região de onde você sai, influencia a família, influencia a igreja, influencia filhos, esposa, marido. As decisões que você tomou hoje afetam outros. Elas nunca são decisões só para você. E lá em casa a gente sempre discutiu esse aspecto. Quando nós íamos decidir, a gente sempre pensava o seguinte, que Deus está querendo, se Deus está nos levando numa outra direção, nós temos que entender que Deus está querendo abençoar todos nós. A família inteira vai ser abençoada nisso aqui, porque a decisão ela tem implicações com outros. Outro problema com a decisão é que quem não toma decisão, deixa que outros tomem decisão por ele. Porque como é um mecanismo que exige de nós uma posição, a gente faz exatamente o seguinte, a gente esquece e não quer tomar posição, mas outros vão começar a tomar a posição por você. Por exemplo, se você não tem agenda, outras pessoas fortes do seu universo de relacionamento vão decidir para você o que você vai fazer. É muito comum isso acontecer. Pessoas que têm postura, posição clara, ela chega e define para você, mas ela não sabe o que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você, mas você não decidiu, outros vão decidir por você. A indecisão vai transferir a responsabilidade. E isso não é bom. Isso não é bom. Olha essa frase que Nightingale falou. No momento em que decidimos não tomar certas decisões, automaticamente nos colocamos nas mãos das circunstâncias. E por último, sua decisão determina o seu futuro. A decisão que você toma hoje, ela vai afetar lá na frente. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês, que falou muita bobagem na vida, mas uma das coisas boas que ele disse foi essa: eu sou a minha decisão. Eu sou a minha decisão. Você pode escolher o que você quiser hoje. Agora tem uma coisa, decisão é um pacote. A decisão que você toma hoje, você não pode mais evitar as consequências dela. Se você tomou uma decisão hoje, o pacote vem junto. Então, ao tomar decisões, você tem que saber, ok, quais serão as consequências dessa decisão, porque elas vão afetar tudo, tudo. E você não tem como dizer, ok, eu vou tomar essa decisão, mas eu não quero as consequências dela. Não tem jeito. Ao tomar a decisão, as consequências dela virão. Por isso você tem que avaliar bem. Porque decisões em si mesmo já têm certas consequências. E você precisa descobrir isso aí. Esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa questão de decisões. E eu gosto muito desse texto, eu acho ele extremamente prático. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, no capítulo 13, versículo 10, é que quando Abraão traz essa situação para Ló e diz, Ló, nós não podemos mais viver dessa forma. Nós somos amigos, somos parentes, temos caminhado junto, mas não dá mais para viver junto. Nós temos que nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita e assim por diante. Não tem mais como andar. Aí diz a Bíblia, uma coisa interessante, que Ló levanta os olhos. Interessante isso aí, né? E viu toda a campina do Jordão. Olha que princípio curioso que está aqui. Ló decide pelo que ele vê.
A decisão dele é baseada naquilo que ele vê. Então, o primeiro princípio que eu aprendo aqui nesse texto é que a gente nunca deve tomar decisão baseado apenas naquilo que a gente vê. Porque os nossos olhos se enganam. As nossas leituras são reduzidas. E o texto revela que a decisão de imediato de Ló era uma decisão que afetaria profundamente a história dele, como todas as decisões afetam. Mas ele tomou a decisão sem processar os efeitos mais profundos que essa decisão traria para ele. Ele toma decisão pelos olhos, sem considerar as implicações futuras daquela decisão. E há muitas pessoas tomando decisões assim. Elas se encantam com o que veem, elas se apaixonam pelo que veem, e entram entusiasmadas na coisa, mas elas não avaliaram a não ser essa percepção emocional, visual, que você vê logo aí e acha bonito, né? E aí é perigoso. Essa decisão de ir rápido demais e julgar pelos olhos é bem complicada. A Eva, a Bíblia diz que ela viu que a árvore era agradável. Um negócio assim belo, né? A concupiscência dos olhos pode ser um problema muito sério para a nossa vida. Os nossos desejos estragados que surgem a partir da percepção e da visão que a gente tem. Então não tome decisões baseadas apenas naquilo que seus olhos veem. Segunda coisa, não tome decisões apenas por razões econômicas. Por quê? Porque o critério de Ló é um critério de empresário. É um critério de um fazendeiro. A Bíblia diz, levantou os olhos e viu toda a campina do Moabe, que era bem regada. Ele viu os pastos, ele precisava de quê? De pastos. A decisão que Ló toma é uma decisão baseada na questão econômica. Se eu for para esses pastos bons aqui, as minhas ovelhas terão mais o que comer, vão engordar mais, vão produzir mais, vai ser melhor para mim. Mas ele não considerou as coisas que poderiam vir com essa decisão dele. Existem muitas pessoas hoje que tomam decisões pelo salário imediato que vão ter. E nunca consideram as implicações dessas mudanças para a vida. Porque elas tomam decisões apenas por questões econômicas. E não são raros os que perdem a vida por causa disso. Eles consideram os ganhos imediatos, mas eles não consideram os ganhos paralelos, os ganhos da alma, da família, da vida. Ló vê as boas terras, as boas oportunidades, as chances de prosperidade. E finanças têm se tornado para nós, muitas vezes, o único critério de decisão do homem moderno. Isso é muito complicado. É muito complicado. A Bíblia diz que é melhor o pouco havendo paz do que a abundância e com ela a guerra. Então, às vezes, ter um salário melhor, viver de forma mais humilde, vai ser a melhor decisão que você pode tomar. Então, nunca decida apenas porque você vai ganhar mais. Há muitos outros critérios que têm que ser levados em conta quando você toma uma decisão. Terceira coisa, que esse texto nos orienta bem. Ló não considerou sua família no projeto. Olha a descrição que o texto faz sobre Sodoma e Gomorra. No versículo 13, no capítulo 13 fala: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele pega as suas filhas, a sua esposa e joga exatamente nesse antro. A decisão dele, ele em nenhum momento parou de dizer assim: o que pode acontecer com minhas filhas, com a minha esposa, se eu levá-las e colocá-las nessa situação. E ele perdeu tanto a esposa quanto as filhas. Porque a esposa, ela assumiu a cultura de Sodoma e Gomorra. Ela não aguentou. Esse negócio de romper com Sodoma e Gomorra para a esposa de Ló foi traumático demais. Ela não aguentou. A Bíblia diz que ela vai, mas você imagine, você tem que sair agora, você está levando a malinha de mão. Mas os vestidos não podem ser levados. Talvez coisas caras que ela tivesse, ela não poderia levar. O conforto da cidade e da casa que ela tinha, ela ia voltar a viver em tendas. O secularismo, a cultura daquela cidade, todos os benefícios que a cidade trazia, ela não aguentou. A Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal, que é para mim uma figura muito interessante de pessoas que olham não para frente, mas que olham para trás. Elas olham não o que pode vir, mas olham o que perderam. Há muitas pessoas que estancaram no tempo, porque elas nunca conseguiram mais romper com a história de perdas que ela teve. Olha que protótipo
tremendo da figura feminina, né, do papel do homem e da mulher no século 21. As filhas de Ló, a cultura de Sodoma e Gomorra entranhou-se nelas, de tal forma que as coisas se tornaram complicadas na relação que ela tinha com a vida. Porque quando elas saem de Sodoma e Gomorra, elas saem dali, arrastadas, literalmente, porque o anjo pega nas mãos e leva mais ou menos que a força, mas elas vão para lá, mas a ética daquela cidade foi com elas. E na primeira oportunidade que elas tiveram para fazer a pior coisa que elas poderiam ter feito, praticar incesto com seu pai, elas fizeram. Porque os valores que elas tinham, morais, a essas alturas se perderam. Você vive numa sociedade onde os valores vão sendo dilapidados, uma sociedade onde os homens saíam com os moços para praticar bacanais, e o respeito pela mulher era nenhum. Então, vai vivendo uma situação dessa. Então, não tome decisões, meus queridos, sem considerar sua família. Eu tenho visto muitos homens, às vezes tendo excelentes oportunidades de trabalho, e dizendo, não, eu vou viajar, eu vou passar 2 meses lá, eu passo 15 dias em casa. Eu falo, não, faz isso não. Não, mas vou triplicar meu salário. Vai não. Você está perguntando minha opinião? Não vai. Esse negócio de marido está para lá, a mulher está para cá, vai virar uma bagunça esse negócio. Você vai arrebentar sua família. A possibilidade de uma vida de incontinência é um desastre. E há muitos homens que entram por isso aí, mulheres, e vão se aventurando nessa coisa só por causa do dinheiro e das oportunidades que podem surgir. Considere o seguinte: se você ama Deus e quer viver com o princípio de Deus, sua família tem que estar no projeto da sua decisão. Não negocie isso. Ló negociou. Fácil. Ele não perguntou qual é o efeito disso aqui para a minha vida, para a minha família. Como é que isso vai acontecer? O que vai acontecer no coração da minha mulher, né? Quantas vezes vi isso? Eu trabalhei muito tempo nos Estados Unidos, cerca de 9 anos, e cansei de ver brasileiros largando o Brasil, indo para lá, deixando para trás filhos adolescentes, mulheres, a sua esposa, e se aventurando. Era o caos. Até hoje. Não existe projeto de Deus para a sua vida se você não puder incluir sua esposa e seus filhos. Considere isso. Toda decisão você tem que considerar isso aí. E por último, considere Deus nas suas decisões. Não apenas economia, não apenas prosperidade, mas considere Deus nas suas decisões. Ló não considerou o fato de que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Yahvé. O comportamento deles era agressivo aos olhos de Deus. E muitas vezes nas nossas decisões nós não consideramos o que Deus pensa. Nós não perguntamos, Deus, o Senhor tem prazer nisso aqui? É por aqui que o Senhor quer que eu vá? Eu vou glorificar o teu nome nisso? Eu estou indo sozinho ou o Senhor está indo comigo nessa caminhada? Então nós precisamos exatamente pensar assim: como é que Deus me vê? Como é que Deus vê essa decisão que eu estou tomando? Isso agrada a Deus, glorifica a Deus, é o caminho de Deus, é por esse rumo que eu vou. Pergunte isso. Ló não fez nenhuma dessas perguntas aqui, ou pelo menos o texto não nos orienta a pensar assim. Ele vai porque ele quer ter sucesso, ele vai porque ele quer dinheiro, ele vai porque ele quer que a empresa dele cresça. Ele não precisava de mais nenhum bezerro, nem uma ovelha mais, mas ele quer ter mais. Essa coisa é complicada na alma daquela época do homem e até hoje, né? O homem e a mulher vão embora, e hoje a mulher entrando no mercado de trabalho, entre os dois, malucos aí, querem ganhar dinheiro, querem prosperidade, sucesso, e os filhos ficam largados, ninguém sabe onde é que vai acontecer, o que vai acontecer, e ninguém está cuidando de nada, está todo mundo saindo para prover, mas ninguém está nutrindo mais, e as coisas ficam complicadas. Deixa eu falar para vocês alguns princípios que para mim são muito claros em tomada de decisão. E eu uso isso demais quando estou orientando pessoas. Isso é uma coisa que eu uso assim constantemente para a minha vida e para dizer para as pessoas como é que você pode tomar decisões. Existem 5 princípios que para mim são princípios bem práticos. Você pode usar isso, aplicar na sua vida. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, pensa nisso. Primeira coisa que você faz quando você vai tomar uma decisão: ore. Ore.
Peça a Deus orientação, e eu tenho aprendido que isso é importante, por quê? Mesmo porque eu não sei julgar muito além da minha visão. Ló julgou e tomou decisão baseada no que ele via. Será que eu sei tomar decisões além da minha visão, da minha capacidade de análise, de julgamentos, de crítica? Então eu preciso ir para Deus, e a Bíblia diz uma coisa interessante em Tiago, fala o seguinte, Tiago 1,5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente e não cria problemas. Então, se eu preciso de sabedoria, eu ajoelho e digo: Deus, eu sou tão tapado, eu sou tão limitado, eu sou tão pequeno na capacidade minha de decidir, eu tenho tanto medo das decisões, eu preciso que o Senhor me abençoe, me orienta, Senhor. Abre os olhos do meu coração, a minha visão espiritual, para ver o que aconteceria se eu tomasse essa decisão. Eu preciso orar. Eu tenho a impressão de que oração nos ajuda a estar conectados, antenados com Deus, sabe? Com o querer de Deus, a vontade de Deus, a direção que Deus quer dar. E só a oração e a graça de Deus podem me livrar das minhas contradições, das minhas ambições, das minhas incoerências, dos meus equívocos. Então, quando a gente ora, a gente está buscando essa coisa de Deus falar aqui comigo, né? Então, ore. Você está num processo de decisão, está pensando em decidir? Ore. Para que Deus oriente você, o seu coração, que posição você vai ter que tomar. Segunda coisa que você deve fazer quando você vai tomar decisões: leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Se você entende que a palavra, as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, se Deus falou, Deus quer falar, Deus quer se comunicar conosco. Ele quer que você entenda o que Ele está querendo dizer. E há um livro na Bíblia que ajuda muito em decisões. É o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é um livro prático. Ele ajuda você a pensar nas coisas de forma prática. Provérbio não está muito preocupado com conhecimento. Provérbio está preocupado com a sabedoria aplicada no dia a dia. Que decisão eu vou tomar? Então eu vou para as Escrituras Sagradas para tentar descobrir o que fazer. E quando você está orando por isso, e começa a ler a palavra de Deus, buscando essa palavra do Senhor, é muito interessante. Como os seus olhos se aguçam. Como Deus vai falar com você através da palavra dEle. Como a palavra dEle vai trazer para você essa compreensão de uma forma muito clara. Então, ore. Ore para que Deus possa, através da palavra dEle, iluminar o teu coração. E é interessante porque, quando a gente está orando e buscando a palavra, existem coisas que começam a acontecer. Porque, de repente, a palavra de Deus, uma coisa que, um texto, às vezes, muito insignificante, aparentemente, ele se torna uma coisa extremamente importante para você. Você ouve aquilo ali, você diz: rapaz, é isso aqui que eu estava procurando. Era essa palavra que eu precisava. E às vezes a palavra não é boa, mas é a palavra de Deus. Então ore, lê e lê as Escrituras. Abre as Escrituras em busca de resposta. Terceira coisa prática para você tomar decisões. Converse com pessoas em quem você percebe que há o Espírito de Deus e que você confia nelas para te orientar. A Bíblia diz uma coisa interessante: na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando você conversa com pessoas que podem orientar você espiritualmente, você encontra sabedoria para tomada de decisão. Eu converso com pessoas. Agora presta atenção no que eu vou falar. Sabe o que eu tenho visto? Eu particularmente não converso sobre problemas de casamento com pessoas que estão fracassadas no casamento. Mas o que eu tenho visto é o contrário. A pessoa está com uma crise no casamento, com o marido dela ou com a esposa, ela procura o cara, o amigo dele, que está quebrado. O cara já está no terceiro casamento, ou está rompendo com a mulher, aí você, cara, estou aqui numa crise de casamento, o que vai acontecer, meu querido? Ele não deu conta nem dele. Existem uns autores aí, nessa linha aí da autoajuda, que são interessantes. Por exemplo, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Suicidou no final da vida dele. É interessante, né? Tem um outro aí, bem popular no Brasil, que já está no 5º casamento, e ele escreve sobre a carícia essencial. Não é maravilhoso, né? Está no 5º casamento. Ele não dá conta de resolver o casamento dele.
Ele é o cara que mentoria as pessoas. Então, a gente às vezes está procurando sabedoria de quem? Então, quando eu estou querendo uma sabedoria, uma orientação financeira, eu não vou procurar um cara quebrado, não. Vocês me desculpem, mas não vou procurar. Eu quero saber o cara que está fazendo direitinho, ajustadinho as coisas, e como é que ele está fazendo? Eu quero ouvir esse cara. Essa pessoa parece interessante, eu preciso ouvi-la. Por que o casamento desse irmão está uma bênção e por que ele consegue e eu não estou conseguindo? Então eu quero ouvir esse irmão e saber o que está acontecendo, né? O que eu estou fazendo de errado, que de repente são princípios. Então busque orientação de pessoas que podem inspirar você, podem orientar você, podem ajudar você nessas áreas. Esse é o terceiro princípio. Quarto princípio, eu olho as circunstâncias. Eu quero saber se as circunstâncias estão favoráveis ou não àquela tomada de posição. Às vezes, meus queridos irmãos, quando uma proposta vem, simplesmente o fato de você considerar as circunstâncias, você diz, não. Pode até ser uma coisa boa demais, mas não é para agora. As circunstâncias não favorecem, essas coisas não são para o momento. E quando Deus fecha as portas, não entre pela janela. Tome cuidado com isso. Josué Rodrigues, numa das músicas mais bonitas do nosso cancioneiro brasileiro, fala o seguinte: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Se Deus fechar a porta na tua cara, num processo de decisão, se as circunstâncias se tornam difíceis, não fica arrombando porta, não. Deus, olha, tudo bem, eu fiz o meu melhor, eu fui atrás, tudo que era para fazer eu fiz, mas agora as portas se fecharam, então o que eu preciso? Não posso fazer nada, está tudo certo, e vamos para frente. Então pergunte se o clima emocional está propício, se o momento físico, seu familiar, a sua saúde, se você pessoalmente está preparado para esse desafio, se você está disposto a pagar o preço, se você está convencido que é vontade de Deus. Então olhe circunstância. Circunstâncias são ótimas para poder avaliar e fazer a leitura do que está acontecendo. E por último, a quinta coisa para você tomar decisão: você precisa prestar atenção ao seu coração, porque a Bíblia diz em Colossenses 3, versículo 15: seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro no seu coração. Deixe que a paz de Cristo julgue você. Você não está orando? Você está lendo a Bíblia? Você já não conversou? Você já não analisou as circunstâncias, colocou todas as coisas na mesa? Agora, espere essa paz de Cristo, porque às vezes a gente está tão intranquilo, tão desassossegado, e a gente entra desassossegadamente e apavoradamente, nós não temos paz. Nessas horas é muito importante observar como Jesus está falando no nosso coração. Então, seja a paz de Cristo o juiz. Deixa ele julgar para você. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: de tudo isso que eu estou falando, para mim, a grande decisão da vida não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua família, não tem nada a ver com a sua saúde, nada, porque tudo isso é transitório. Mas existe uma decisão da qual você não pode se equivocar. Essa decisão tem a ver com a sua vida espiritual. Então, de todos, a grande escolha que você tem na sua vida é a escolha sobre a sua alma. A Bíblia diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Existem muitas escolhas que nós estamos fazendo que estão levando a gente para longe de Deus. Elas têm a ver com salvação. Deixar de decidir por Jesus, por exemplo, é um grande equívoco. Se você está me ouvindo aqui hoje, ainda não tomou uma decisão por Jesus, de entregar, de se render a Cristo incondicionalmente, eu queria, nesta manhã, em nome de Jesus, encorajá-lo a uma tomada de posição. Tome uma posição na sua vida. Esse negócio de é seguidor de Jesus, mas não é discípulo, mas não sabe se é, e se algum dia vai ser, a gente vai adiando, postergando essas coisas todas, sem se lembrar de que eu preciso tomar uma posição na minha vida. E essa decisão é a decisão eterna. Elias, o profeta, quando está ali conversando com os profetas de Baal, ele fala: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Cochear
é a ideia do coxo mesmo, de alguém manco, alguém que vai pisando em falso, né? Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? E ele fala, se Deus é Senhor, seguiu. Se é Baal, seguiu. A gente precisa, no momento da vida da gente, escolher a quem a gente quer servir. Quem vai ser o nosso mestre, quem vai ser o nosso Deus. É uma tomada de posição que eu preciso fazer de forma radical. E a gente fica aí nessa vida, não sabe muito bem o que quer, e inconstante, indeciso. Acho que todos nós precisamos de um tempo para a decisão, mas meu querido irmão, às vezes, essa indecisão sua pode ser fatal. Ela vai se arrastando anos a fio, o tempo passa, você não sabe se você é discípulo de Cristo, se você não é. Se você não sabe de que lado você está, se você ama o Senhor mesmo para valer, e quer um compromisso para valer com as coisas de Deus, ou não quer, e a sua família não sabe, seus amigos não sabem, o povo da igreja não sabe, Deus não sabe. Onde é que está o seu coração? Coração dividido. As coisas vão passando, os anos vão passando e nada. Toma uma decisão na sua vida, de que lado você quer estar. Que posição você quer assumir na sua vida. Essa é a grande decisão. Se nós queremos considerar Deus no nosso caminho, essa é a grande decisão. E essa decisão, meus queridos irmãos, ela é a decisão fundamental. Ela é a mais importante e a mais significativa de todas as nossas decisões. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos orienta de uma forma tão clara, Senhor Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos para que o Senhor nos ajude, Deus. Há muitas pessoas aqui nessa manhã sofrendo por indecisão. Algumas delas, ó Deus, tendo que tomar uma posição na vida, em relação aos seus negócios, sua família, a si mesmo, mas tendo uma enorme dificuldade, Pai, que o Senhor possa dar graça a esses corações indecisos. Mas acima de tudo oramos, ó Deus, por aqueles que estão indecisos em relação à vida espiritual, que já é passado o tempo de uma tomada de posição, mas ainda tateiam, ainda cocheiam entre dois pensamentos. Ó Deus, dá clareza de visão e abra os olhos do coração para que entendam o plano que o Senhor preparou para cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que todos aqueles que ouvem essa palavra hoje, Senhor, nenhum deles se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação e da verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.